Então, continuando a apresentação e a conversa que nós tivemos, né, na nossa última videoaula sobre os solos vivos e ativos, é uma aula em que a gente explica sobre a importância do solo ser vivo, né, e não só aí a questão do solo ser rico em nutrientes, mas é mais importante que ele seja aí vivo, um solo vivo, né? Então quem não assistiu essa aula, depois assista, eu vou deixar o link aqui na descrição, né? Podem assistir, você pode assistir antes ou pode assistir depois dessa aula, o que importa é que vocês vão ver que elas se complementam, né? Como naquela aula, né, nós também vamos aqui apresentar conhecimentos de agroecologia baseados nas ideias de Ana Primavera, da doutora Ana Primavera, e baseados também em textos e artigos da Virginia Knabe, né, que fala muito bem desse tema também. Então eu vou deixar também essas referências aqui na descrição, né, então podem conferir, né, na íntegra todo esse conhecimento que nós vamos passar aqui agora. Então nessa apresentação nós vamos falar um pouco, claro que resumidamente, de algumas diferenças entre a agricultura convencional, a agricultura orgânica e a agroecologia, né? E dentro da agroecologia nós vamos falar sobre os 5 fundamentos, né, os 5 principais fundamentos aí da agroecologia. Então, Ana Primavera ela falava em manejo biodinâmico do solo, já falava em manejo biodinâmico do solo até 1968, né? Que depois disso ela passou a usar o termo manejo ecológico do solo. Então antes de 1968 ela usava manejo biodinâmico do solo, depois disso ela começou a usar manejo ecológico do solo. Isso porque ela não queria confundir, né, com a agricultura biodinâmica, tá? Porque na visão dela, né, havia muito mais fatores envolvidos, né, principalmente na questão de integração, né? Então, tinha mais fatores envolvidos de uma forma mais integrada. No sentido que ela achava que, e aí ela deu o nome, né, usou o termo manejo ecológico do solo, né, porque ela colocou alguns aspectos, né, a mais aí, baseados, por exemplo, em aspectos que a própria agricultura biodinâmica não dizia, que ela colocou depois, que é cobertura vegetal permanente, né? A inclusão, por exemplo, de quebra-ventos, né? Falava da inclusão de quebra-ventos para conter brisas e ventos, né? Que ela chamava que o vento, né? Falava que o vento eram verdadeiros ladrões de água. Então ela incluiu isso, então veio a necessidade aí de colocar esse nome, né? De manejo ecológico do solo. Então, como era um manejo realizado em solos agrícolas e pastorios, né? Além disso, esse manejo era tanto em solo agrícola como pastoril, né? Principalmente aí utilizado muito em pastagem nativa, né? O nome daí depois resultou no manejo ecológico dos sistemas de produção. Então ela foi além, né? Então aí virou manejo ecológico, porque aí já estava falando de sistemas de produção. Então, manejo ecológico dos sistemas de produção, aí sim virou, né, a agroecologia. Então, Ana dizia que certamente, antes de aparecer a Revolução, né, como muitos autores dizem também, que antes de aparecer a Revolução, o manejo dos sistemas de produção, eles sempre foram orgânicos, né? Então, antes de 1945, né, antes da Revolução Verde, o manejo sempre foi orgânico, né? Então só depois disso é que essa agricultura que todo mundo vê hoje, a agricultura convencional, né, foi só depois da Revolução Verde. E a Revolução Verde ela até admitia e admite até hoje, como por exemplo, alguns micro-organismos, tá? Então, como nós estamos falando hoje dos micro-organismos, dos solos vivos, é uma complementação, né, um complemento dessa aula que eu falo da importância do micro-organismos para os solos vivos, né? Então, encaixando aqui com isso que a gente está falando, ela admitia, né, a Revolução Verde, depois as ideias da Revolução Verde, até admitia alguns micro-organismos, e admite até hoje, né, como os rizóbios, a micorriza, tá?
No entanto, depois da Revolução Verde, né, a agricultura convencional de hoje, ela é fundamentada prioritariamente aí no manejo físico, né, e mecânico e químico do solo e plantas. E aí, então, hoje sabe-se que deixa-se muito para trás, né, não se considera devidamente a biologia do solo. Mas sempre desde, né, daquela época, Primavera procurou sempre mostrar, né, a importância, né, da parte biológica, né, que a parte biológica era até a mais importante na manutenção, era a parte mais importante, né, a biologia, a vida do solo, os micro-organismos, era a mais importante na manutenção da estrutura do solo, né, e em sua capacidade de produzir plenamente. Então, assim, ela acreditava que a capacidade realmente de produção dos solos, principalmente aqui os solos tropicais, né, estava na biologia. E era o que justamente toda a tecnologia que a Revolução Verde vem trazendo foi deixando para trás. Isso porque, né, como ela dizia, que estava sendo deixado de lado, ela começou a ser deixada de lado, essa parte de biologia, por causa da dificuldade, né, de você embalar, de você empacotar esses micro-organismos, né, esses grupos de micro-organismos, grupos funcionais, né, tanto o micro, a meso e os macro-organismos, né, os micro-organismos menores, os mesos e os macro-organismos, como por exemplo as minhocas úteis, né? Então era difícil você comercializar, você empacotar, como você empacota um adubo, como você empacota um agrotóxico, né? E é difícil você aí para estar depois inoculando no solo. Então é claro que faltou uma tecnologia apropriada para você estar fazendo isso. E mesmo assim que conseguisse empacotar, né, se houvesse esses inoculantes, a Ana já alertava que devia estar estabelecendo, né, antes disso, antes de ser aplicado o micro-organismo, devia se estabelecer ou restabelecer novamente um ambiente que fosse favorável a esses micro-organismos, né? Por isso era mais importante até do que você inocular o organismo. Por quê? Porque se você inocula os micro-organismos no solo em um ambiente em que não é favorável, né, certamente esses micro-organismos não iam sobreviver, né? Então, principalmente se você colocar micro-organismos em ambientes degradados, né, certamente a gente sabe que ele não vai sobreviver. Então, toda essa dificuldade foi por isso que a parte industrial da agricultura foi deixando de lado essa biologia. Então, assim, e de uma maneira aí, a Primavera ela nunca, agora falando um pouco da agricultura orgânica, né? A Primavera ela nunca considerou a agricultura orgânica, né, como a mais ecológica, né, e que apareceu, apenas ela apareceu aí como uma alternativa à agricultura industrial, né? Então eu estou falando dessa agricultura orgânica que a gente vê hoje, tá? Depois eu vou explicar aqui as diferenças, né, dessa convencional, da agricultura e da agroecológica. Então, ela lutava, sim, por uma agricultura orgânica devido às bases ecológicas, né? Lutava por uma agricultura orgânica embasado, né, com bases ecológicas. Então, foi por isso, né, que daí ela denominou essa denominação para ela da agroecologia. Ela considerava aí um termo mais adequado, né, em relação até da agricultura orgânica. Por quê? Porque o uso dos adubos orgânicos utilizados na agricultura orgânica e praticado após a Revolução Verde, né, era criticado por ela, né, pela Primavera, pelo fato de a gente constatar que esses usos dos adubos orgânicos provocavam, né, de alguma maneira aí, desequilíbrios nutricionais. Então, eu estou dizendo, ao mesmo tempo que teve a agricultura convencional, né, depois de 1945, veio a agricultura orgânica, mas mesmo assim, essa agricultura orgânica, devido
aos adubos orgânicos em excesso, como é utilizado, nós vamos falar mais para frente, mais detalhes sobre isso, esse adubo orgânico colocado em excesso, né, provoca então desequilíbrios nutricionais, segundo ela. Então, sobretudo, né, quando a gente vê, né, em atividades de agricultura orgânica, procura-se aí, né, incorporar, né, adubos de fora e quantidade muito alta, né? Então, quando geralmente os produtores eles trazem esses adubos orgânicos de fora em uma quantidade muito grande, né, vem sempre, né, entre aspas aí, seria um adubo, né, sujo. É um adubo sujo. Por que um adubo sujo? Porque geralmente, né, se pega aí de indústrias, né, de um processo industrial ou de processos aí urbanos, né, e geralmente esse adubo orgânico ele está contaminado com metais pesados, né, com materiais de lixo urbano, né. Então, por exemplo, utilizado muito borra, né, de esgoto urbano, né, o lodo de esgoto urbano. Então, esses lodos geralmente são adubos, vamos dizer assim, sujos, né? E como por exemplo aí coloca-se no sistema, né, no sistema de adubo de agricultura orgânica, adubos orgânicos, por exemplo, de esterco animal tratado aí com antibiótico. Então, como eu muitas vezes dizia, né, às vezes esses adubos orgânicos contaminados seriam até piores aí, os malefícios seriam até piores aí do que os agrotóxicos, toda a química colocada pelo convencional. Então, vamos dizer assim, baseado nisso, eu fiz essa introdução para estar diferenciando, né, mostrando para vocês a diferença aí entre essas três técnicas de cultivo, ou essas três linhas de cultivo, né? Então eu vou colocar aqui, vou diferenciar, né, as três para ficar mais didático. Então eu vou apagar aqui a lousa e a gente vai estar aí, para ser mais didático, vamos estar exemplificando aí esses três tipos, né, e vamos colocar aí os fundamentos, a diferença entre essas três linhas de agricultura. Então aqui separamos aqui nas três formas que Ana Primavera identificava, né, as três principais formas aí de manejar o solo agrícola. Tá? Então foi separado aqui como agricultura convencional, né, a orgânica e o sistema agroecológico. Então no sistema convencional, né, então a gente pode começar aqui colocando, né, que no sistema convencional, aqui começando, o solo, né, ele é considerado aí somente aí como um suporte, né? Então o solo é um suporte, muitas vezes aí um suporte físico apenas para as plantas. E aí todo esse sistema, né, de utilizar ele como um suporte, né, ele foi disseminado em todos os continentes, durante o mundo todo, né, e se baseia, né, em pacotes químicos, né, destinados apenas aí para nutrir as plantas cultivadas, né. E a verdade é que esses pacotes químicos, né, é que eles vão aí estar matando o solo, por isso é que vão olhar, né, somente aí como um suporte. Por quê? Porque aqui, né, principalmente, o que vai matar nesse sistema aqui? O que vai matar o solo? Principalmente aí as calagens que se fazem, né? Então, no sistema de manejar o solo do convencional, aí usa-se indiscriminadamente, aí usa de qualquer jeito aí a calagem, né, uma calagem que é corretiva. Por quê? Porque essa calagem, né, que é utilizada aqui, ela provoca aí uma rápida decomposição, segundo ela, da matéria orgânica do solo. Então, se você está acabando com a matéria orgânica do solo, né, automaticamente você está acabando com a vida do solo. Então, muitas vezes, né, vê a calagem como uma solução, recomenda-se a calagem, mas esquece
né, que ela vai aí estar diminuindo, vai estar prejudicando a matéria orgânica do solo. Outro fator é que faz-se, né, uma aração profunda, né? Uma aração profunda, né? Ou seja, areja-se o solo, né? Coloca oxigênio no solo, né? Favorecendo aí o desenvolvimento, acelera o desenvolvimento dos organismos, que vai decompor aí mais rápido, vai decompor muito a matéria orgânica. Então vai diminuir mais uma vez aí o problema de diminuir a quantidade de matéria orgânica do solo. Então você vai vendo que vai acabando a matéria orgânica, coloca calagem, diminui, a aração diminui, né, e menos vida para o solo. E aí tudo bem, vamos usar o solo aqui, né, apenas para segurar a planta. Se ela está segurando a planta, maravilha. Outro fator aí são as adubações, né, as adubações nitrogenada, por exemplo, né, adubação nitrogenada. Então essa adubação nitrogenada, ela fornece uma grande quantidade de nitrogênio no solo, né? E aí o que acontece? Promovem um aceleramento, mais uma vez, da decomposição da matéria orgânica. Nós sabemos, aí devido à relação carbono-nitrogênio, né? Então a relação carbono-nitrogênio, quando você aumenta o nitrogênio do solo, você diminui a quantidade de carbono, e o carbono aí é essa matéria orgânica que nós estamos dizendo, né? Então, a gente sabe que vai haver então outra coisa que vai acontecer, né, acelerando essa decomposição, né? Você vai mudar aí as proporções também com o nutriente, você vai mudar as proporções entre os elementos que compõem a planta, né? Então, a própria planta vai acontecer um desequilíbrio no solo também, e a própria planta vai ficar desequilibrada aí, e que vai promover todos os processos aí de aparecimento de praga e aparecimento de doença, tá? E um outro fator que acontece aqui é o uso, né, dos agrotóxicos. Então, é clássico, né? Então, veja, o solo considerado como suporte, né? Aplicação de calagem diminui a matéria orgânica, aração profunda diminui a matéria orgânica, nitrogênio diminui a matéria orgânica, e o uso de agrotóxicos nós vamos ver aí que também aí, vai matar os micro-organismos, né, vai matar toda a vida do solo e vai além de todos os problemas que a gente sabe sobre os agrotóxicos. Então, todos esses manejos, né, resumindo, vai reduzir o teor de matéria orgânica, e é por isso, reduzindo matéria orgânica, por isso que é importante vocês assistirem a aula que eu falei, porque a gente lá mostra a quantidade, a importância da matéria orgânica para o solo. Por quê? Porque a vida microbiana ela não vai sobreviver, porque ela fica, né, totalmente sem alimento. Então, e além do mais, de que sem a ação da matéria orgânica, né, e dos micro-organismos, nós sabemos que o solo, né, então a gente vai ver aí que o solo vai ficar compactado. Então, solos compactados, que aqui, né, na verdade, aqui solos compactados já é até uma consequência, né, de uso de calagem, aeração, né, de todos esses manejos. Então, nós teremos aí, clássico de uma agricultura convencional, né, solos degradados, né, solos compactados, né, vamos colocar aqui duros, né, solos duros, endurecidos, né. Então, agora a gente pode passar aqui, né, para aqui o sistema de manejo orgânico, né, da agricultura orgânica, que na verdade, né, a Ana Primavera falava que muito se tratava de esse sistema de substituição de insumos, ou seja, um sistema era muito baseado que tentava-se trocar esses insumos, né, de nitrogênio por outros insumos, ou seja, trocar o adubo químico, né, pelo o adubo ou os próprios defensivos químicos, né, por exemplo, matéria orgânica ou caudas, né, e tudo mais. Mas a base é que o fato de você usar intensivamente aqui nesse sistema,
compostos, você usar muitos compostos, usar esterco, né? Como a gente disse, né, nem sempre a procedência dessa matéria orgânica ela é limpa, como a gente falou. Né? Então usa-se um intensivo, né, vou colocar uso de muita, precisa esse sistema de muita matéria, muito adubo orgânico, né, usa muito, e nem sempre então esse adubo é limpo, né, vamos dizer assim. E em geral, né, aqui vocês vão ver que produzir-se o que se consegue é que a produção é baixa. Vocês vão nesse sistema você vai ver aí a produção cair bastante, né? E uma dependência muito grande aí do mercado, né? que remunere com preço alto, né? Para que você precisa colocar um preço mais alto aí para estar sendo viável economicamente. Então, produção baixa, né? E preços altos. Então, acho que quem sabe, vai no supermercado, vai ver que essa produção, né, dos produtos orgânicos são mais caros. Então, ela dizia, né, que por essa razão, aí tratava-se de uma produção de luxo, né? Ou seja, é uma produção de luxo, né? E, né, não acessível a todos. Então é isso muitas vezes que está acontecendo. Resumidamente, né, a agricultura orgânica ela vai tentar aí substituir os insumos, né, e aí você vai ver manejos aí, como por exemplo, fazia-se manejos de enterrar o adubo orgânico a camadas lá para baixo, né, e ela sempre dizia, né, que o adubo orgânico ele deve ser colocado na superfície do solo, né, em camadas até 15 centímetros, né, e o que se fazia é que se enterrava esse adubo, né, tentando copiar esse sistema do convencional. Então, você precisa de estar na superfície, o adubo orgânico, porque as reações devem ser aeróbicas, e quando você enterra esse adubo, porque achava-se que você enterrando esse adubo, a raiz ia buscar esse adubo lá embaixo, né? E aí lá embaixo, quando você colocava camadas de 40 centímetros, né, 45 centímetros, os processos eram anaeróbicos. E os processos anaeróbicos a gente sabe que gera, né, produtos aí tóxicos, né, vai produzir produtos aí, né, a liberação de gases tóxicos. Então, né, é isso. E aí uma quantidade muito grande aí de matéria orgânica precisa para esse sistema, tá? Então, esse sistema da agricultura orgânica, ele costumava apresentar aí limitações e, vamos dizer assim, equívocos, né? E continuava-se, então, trabalhando de uma maneira geral, esse sistema ainda se encontrava solos doentes ou solos deficientes em minerais, né? Mesmo aplicando grandes quantidades, né, grande quantidade de adubo orgânico, né, de compostos orgânicos, de esterco, né? E lógico que crendo aí com a crença de que esses materiais eles iriam aí estar melhorando o solo e iriam nutrir a planta. Então a gente sabe, né, mais uma vez na aula a gente mostra, né, que a matéria orgânica ela não vai adubar a planta, ela não vai alimentar a planta, né? A matéria orgânica, o adubo orgânico, ele não é para alimentar a planta. O adubo orgânico, sim, vai alimentar o micro-organismo, vai aumentar a vida do solo, que aí sim, a vida do solo, os micro-organismos, é que vão fornecer os minerais, os alimentos para as plantas. Então é isso, né? Como eu falei, né, a gente vê aí problemas né, jogar o adubo lá para fora, lá embaixo, né, um adubo orgânico, muita quantidade, né? E aí a gente vê aí, né, que mesmo assim havia a remoção na agricultura orgânica, há
um revolvimento do solo, né, trazendo as camadas mortas lá de baixo para cima, né, e aí vai dificultar, vai ter todo um problema, né, que a gente sabe, que vai gerar as compactações, vai gerar os impactos da chuva, da água da chuva no solo, né, ou o impacto da irrigação. Então, esse é um ponto, né, o material orgânico enterrado, né, lá embaixo, nas raízes, era um ponto muito delicado, e ela dizia, né, e era muito delicado, era um dos pontos mais delicados para ela mudar a mentalidade das pessoas, dos produtores, né, precisava mudar. Por quê? Porque a cabeça estava aqui, está aqui no convencional e está aplicando aqui no orgânico. Então, no convencional, sim, você joga o adubo lá em profundidades, o adubo químico em profundidades, para a planta ir buscar lá. Então, essa mentalidade estava enraizada, né? Então, era difícil mudar isso, né, das pessoas enterrarem esse adubo orgânico em profundidade. Então, ela batia muito nisso daí. Então, e ela dizia, né, que realmente a natureza, ela mostrava, ela ensinava que o horizonte orgânico, ele deve ficar na superfície do solo, né? E outra coisa, né, como eu disse aqui, né, o uso de caudas, né? O uso de caudas, né? Receitas caseiras, né, que na verdade aí, se você for ver, tentando aí, né, tá substituindo os agrotóxicos, né? Então ela dizia né, que pelo aparecimento de pragas nas plantas, na verdade, se você está usando as caudas é porque o seu solo não está bom, né? Como a gente sempre está dizendo isso, né? Então, de vez de se procurar corrigir o solo, melhorar o solo, usava-se a cauda, né? Na mesma razão, a cabeça ainda aqui no convencional. Porque a gente sabe que as pragas são mensageiras, né? Então, e elas vão trazer a mensagem que está havendo um desequilíbrio, principalmente um desequilíbrio no solo, que vai aí ter como consequência um desequilíbrio na planta. Então, matava-se o mensageiro, mesmo com as caudas, mata o mensageiro, né, de que aquilo está errado, né, os nossos agentes, né, mostrando que o nosso manejo, a gente precisa mudar o manejo, então mata-se ele e a planta ainda continua deficiente. Mas a mensagem, né, segundo ela, ainda existe, né, a planta ainda está deficiente, apesar de você ter aplicado a cauda e matado as pragas e as doenças. A gente também aqui, é claro, até no curso nós nós ensinamos o uso das caudas, né? Mas o uso da cauda é um último recurso, seria um último recurso, na verdade, você vai resolver um efeito ali, vai resolver ali uma consequência, mas você não vai estar resolvendo a causa da questão. Então nós podemos resolver ali como momentante, como uma UTI da planta ali, né, um socorro imediato ali, mas não podemos ficar presos nisso daqui. Então a gente até ensina para um caso de emergência, né, para casos aí de uma planta doente, como coloca-se soro numa pessoa doente, numa UTI, você aplica soro para recuperar ali, mas nós dissemos que isso aqui sempre é uma muleta, tá? Então, só que você uma hora vai ter que tirar essa muleta, tá bom? Então, e a gente sempre vai agir aí, então, na causa da coisa para não precisar usar a cauda. E agora a gente pode estar passando aqui para a agroecologia. A agroecologia, né, o manejo agroecológico aí já muda, né? Ele vai procurar aí manejar todos os recursos naturais, respeitando principalmente aí a teia da vida, né? Então nós vamos olhar aqui toda a teia da vida. Então, algumas aulas nós vamos explicar um pouco mais o que é essa teia da vida. Então, os manejos
agrícolas nesse sentido, eles são realizados, né, conforme as características locais do ambiente. Né? Então você vai olhar aqui, né, o ambiente, né, a característica que a gente chama, é por isso que chama a palavra agroecologia, né, a palavra ecologia, ecologia, né, que é a eco, a casa, e logia, né, a lógica. Então você vai olhar a casa, né, o local, você vai estar olhando a lógica do local. Né? Então quais são as características do ambiente? E você, né, vai procurar respeitar essas características e você vai procurar alterar o mínimo possível. Sempre, é claro, o ser humano, ele causa o impacto, ele altera o ambiente. Né? Mas nós vamos procurar alterar o mínimo possível e aproveitar o potencial máximo aí, natural, o potencial natural do solo. Tá? Então, por essa razão, a agroecologia ela vai depender muito da razão de cada agricultor, né? da sabedoria do agricultor. E vai depender também dessa sabedoria, do desenvolvimento das suas experiências, da observação do local. Tá? Então aqui a gente fala, né, também que todo o insumo nosso, né, nós vamos substituir esses insumos pelo conhecimento, a sabedoria que nós temos no local. Nós vamos ver as leis da natureza. Né? Então aqui, né, eu posso colocar então aqui os 5, né? Os 5 fundamentos do manejo agroecológico, segundo Ana Primavera. E ela diz assim, né, o primeiro, que nós podemos dizer, que o primeiro nós temos solos vivos, como vocês viram na aula, solos vivos e agregados. Tá? Então, aqui é a parte mais biológica e a parte física, né, uma agregação do solo. Nós precisamos de um outro fundamento aqui, a biodiversidade. Biodiversidade de plantas, né? Biodiversidade, né? Quando você for plantar biodiversidade, porque a biodiversidade vai trazer micronutrientes diferentes, vai trazer uma vida biológica, os micro-organismos diferentes. Né? Cada um é especializado no fator, cada planta vai ter um nutriente a mais, cada planta traz um potencial de micronutriente. Tá? Então é importante essa biodiversidade de plantas. Você plantar com biodiversidade. Aqui uma terceira seria aí a proteção do solo, né? A camada, o solo sempre coberto. Pessoal. Então, por quê? Porque ela protege o solo do aquecimento, né? Aquecimento excessivo do sol, do impacto da chuva, né? Segura a água, além do impacto, ele vai segurar a água, ele vai proteger do vento, né? Que é aqui o vento, o vento, aquela brisa. Né? Quando a gente fala proteger do vento, não é aquele vento forte, não, pessoal. Protege. Um dia a gente vai mostrar aqui os danos que aquela brisinha traz, né, no solo. Né? Então, e principalmente por quê? Porque se você tira as árvores do local, né, que antes era protegido pelas florestas, você tirou essas árvores, aquela brisa fica, né, você vai ver que o vento, ele às vezes é muito mais prejudicial até do que o próprio sol batendo direto, porque ele leva muita água do sistema. Então, a proteção do solo vai estar protegendo isso daí do vento. Tá? Número 4 seria o desenvolvimento das raízes. Então é fundamental aqui você ter um desenvolvimento das raízes, né, no sistema agroecológico. Então você vai ver que você vai criar todo um manejo e esse manejo vai estimular a raiz. E quanto mais raízes, maior capacidade de absorver os nutrientes, né, e ela vai ter então mais vigorosidade, né, vai conseguir superar mais aí
as intempéries, né, os problemas que possam ocorrer, né, aí durante o cultivo, como falta d'água, né, e tudo mais. Então, número 5 eu dizer, né, que a autoconfiança do produtor. Então, é fundamental aqui a gente trabalhar com a autoconfiança do produtor. Por quê? Na agroecologia, né, o produtor, ele tem que criar, e a gente vê por experiências realmente, né, de repente o agro, ele está no convencional, né, numa transição ele fica um pouco, né, não fica aí confiante, ele perde a confiança, ele está sem confiança, ele está querendo até desistir, né, do sistema dele, e ele passa por passa aí, né, por um processo de transição, e que conforme ele vai vendo que esse caminho vai trazendo abundância para ele, é importante, né, que ele vai se desintoxicando disso daqui, né, mas ele precisa criar confiança, ele precisa acreditar, e ele precisa nascer nele, dentro dessa autoconfiança, né, e aí ele vai vendo que vai dando certo todo o sistema, e ele vai, né, a hora que ele vê, que a coisa vê, ele começa a caminhar sozinho, caminhar com as próprias pernas, sem essas muletas aqui que eu disse. Então aqui na agroecologia, o agricultor vai deixar de perguntar o que eu faço, como eu faço, né, e ele passa, né, a se questionar o porquê que ocorrem as coisas. Não só o que não se torna não copia receitas, né, como o próprio sistema convencional, né, copia receitas aí do sistema temperado da Europa, né? Então esse sistema copia toda aquela receita que deu certo lá na Europa, que é lá num clima temperado, e traz aqui para o clima tropical, né? Ou seja, ele aprende como fazer e faz aqui. Mas aqui, não, o agricultor ele vai aprender por que ele está fazendo aquilo, né? Então não fica uma coisa mecânica, ele vai entender todo o processo, né? Como eu disse, né, ele vai entender, ele vai procurar todo o conhecimento na natureza, dentro do sistema que ele está envolvido, do sistema natural que ele está ali. Então, nós temos no Brasil 6 biomas, então, ou seja, nós temos, né, os Pampas, nós temos a Mata Atlântica, nós temos a Amazônia, nós temos, né, o Pantanal, enfim. E se você for copiar para cada um desses uma receita, você vai ver que cada local desse é diferente. Então você vai saber por que acontece aquilo em cada bioma desse, né? Então a chance aí de você acertar é muito maior. Então, de vez de você receber essas receitas técnicas, você começa, o produtor, o agricultor, ele passa a observar, ele pensa e ele experimenta as coisas, né? Então, com o tempo, ele começa a produzir melhor, né? Muito melhor que a agricultura convencional, e ele ganha essa autoconfiança. Então, isso quem dizia era a Ana Primavera. Então, a agroecologia, ela ensina um método que vai aí, né, juntando, né, conhecimento, observação e ação e atuação. E essa atuação ela está sempre, né, alicerçada aí pelas técnicas ou os processos, como eu falei, da natureza, né? Então aí ele está desenvolvendo, olhando realmente o ecossistema, né? Então o sistema do local. E como eu disse, ele vai produzir harmonicamente, com harmonia com a natureza, e vai alterar ao mínimo possível isso daí. Então você veja que é um outro conceito aqui, é diferente. Então você vê, muitas vezes fala, não dá certo, né? A agricultura orgânica não dá certo. Mas, veja, aqui a nossa... mas não está errado. Eu não estou dizendo que essa está errada, essa está errada, né? Acho que ninguém quis dizer isso. Mas são sistemas de produção e a gente vê o que dá certo e o que não dá certo. Então, às vezes a gente fala que não está dando certo a adubação orgânica. Por quê? Porque você tem preços altíssimos, custos altos, né? E
na verdade é porque você está tendo esse equívoco, com a cabeça tentando, né, a agricultura orgânica não está nem aqui, né, nem no convencional, nem aqui no ecológico, né, então fica nesse conflito, né. É claro que é importante, a gente ensina no curso, que é importante, de repente, se você está aqui, você não necessariamente, você precisa necessariamente já pular para cá. Você pode ir daqui, pular para cá, ir para cá, mas se você conseguir, você já pula para cá, né? Como a gente sempre diz, né? Eu não seria como médico, né? Ele receitar, tomou remédios convencionais, sempre, né? E de repente você fala para o paciente, se você for médico, né? Fala para o paciente, olha, deixa de tomar todos os seus remédios químicos e agora você só vai começar a se alimentar naturalmente e você só vai usar homeopatia, você só vai usar, né, os preparados, biodinâmicos, né, e tudo mais. E seria imprudente do médico disso, né, falar isso, de ele falar de não tomar os convencionais e só tomar remédios alternativos, né? A gente sabe que isso não dá certo. Então aqui é a mesma coisa. Nós podemos indicar que se você quer sair, você vai saindo aos poucos, né? Vai saindo ao pouco desses tóxicos, né? E você vai passando para cá. Tá? E aqui, né, uma agricultura limpa, realmente é limpa, e você vai ver que a vida muda, né, a vida dos seus funcionários muda, a sua vida muda, né, porque aqui, como você está mexendo muito com veneno, agrotóxico, né, a gente sabe que existem casos enormes de depressão, exatamente devido ao uso dos agrotóxicos. E a gente sabe que aqui na agroecologia você tem a satisfação, quem passou para cá, ele sabe a satisfação de você estar produzindo um produto saudável, a satisfação de você estar, né, em ligação com o consumidor, com quem está comprando, né, com quem está consumindo o seu produto, a alegria dele, né, é um outro estilo de vida, né? Então, essa agroecologia, né, ela é uma prática aí que ela vai conciliar, né, o homem do campo, né, com sentimentos amorosos, né, em relação à terra do homem, sentimentos amorosos do homem em relação à terra, em relação à natureza. E ela vai buscar sempre olhar, compreender os processos da natureza, a estrutura da natureza. E aqui, né, como ela dizia, né, que ele vai procurar observar e observar. Então a gente pode ir terminando, era isso que eu queria mostrar, né, essa diferença. Mas para mostrar mais uma diferença aqui, eu posso, por exemplo, dar mais um exemplo que a Ana Primavera sempre falava, né, que ela falava que se você... ela explicava que se você quiser saber qual que é a cultura, para você ver né, essa relação com a natureza, então se você quiser saber a cultura que se adapta melhor num tal local, por exemplo, você jogava, né, um punhado de semente no solo, joga um punhado de sementes de diversas variedades na terra, né? E aqui você vê, a que brotar com mais força é a ecológica do local. Então, a ecológica do local. Então, você joga a semente e aquela que vier é aquela que está mostrando a lógica do local. Então, ou seja, ela está apta a crescer naquele terreno, né, naquele ecotipo, chamado ecotipo, né? Então, é importante a gente considerar, né, também que essa produção da agroecologia, né, que esse manejo de solos vivos, as plantas, elas produzem, então, de uma maneira geral, alimentos que a gente chama de alto valor biológico. É diferente aqui da agricultura orgânica, né, que ela tem... Não, quem falou que essa produção precisa de ser frutos menores, né? Então aqui ainda a gente vai ver problemas ainda de valores biológicos, né? O valor biológico, que é a possibilidade da planta formar todas as substâncias, né, de acordo com a sua capacidade genética. Então, ou seja, quando a planta ela produz um alimento,
né, utilizando toda a sua capacidade genética, ela tem um valor biológico, né, ideal, um valor biológico bom. E quando ela não é capaz de produzir todo o seu valor biológico, né, é porque tem algum problema. Tá? Então a gente trabalha aqui para ela produzir o seu máximo valor biológico. O máximo valor biológico é aí, né, ter os micronutrientes, garante aí, esses alimentos vão garantir uma nutrição plena. Então, às vezes a gente fala, né, os nutricionistas eles indicam um alimento porque considerando, né, acreditando que aquele nutriente vai ter tanto de ferro, tanto de vitaminas, que qualquer que seja, né, e acredita que tem aquele valor biológico, mas a gente vai ver que às vezes você vai estar se alimentando, tentando, achando que está se nutrindo, porque você está comendo aquilo lá, mas na verdade aquele alimento não tem o valor biológico que o nutricionista está esperando ter, né? E então, por isso, quando são atacados, quando não tem esse valor biológico, né, quando ele tem o valor biológico, quando ele é totalmente completo esse fruto, eles não são atacados por parasitas. Né? Por quê? Porque formam-se todas as substâncias, né, e completa-se, né, as substâncias, são substâncias fortes, né, que aí não vai deixar com que ataque. Então, além de você estar produzindo aí nesse sistema, você vai estar consumindo produtos de baixo valor nutritivo, biológico, você vai estar produzindo com agrotóxicos. Né? Então, o alimento com alto valor biológico, ele nutre plenamente. Né? E quando se usa agrotóxico numa plantação que está sendo atacado por alguma praga, outro fator, né, é que o próprio agrotóxico, quando você joga o agrotóxico na terra, esse veneno em geral ele possui uma concentração de algum elemento químico. Tá? E essa concentração, quando cai no solo, na planta, faz com que, né, desequilibre outros elementos. Né? Como a gente sabe, se você coloca muito, então, além do problema do agrotóxico, é que ao você jogar o agrotóxico no solo, na planta, você desequilibra um outro micronutriente do solo. Tá? Porque quando você aplica muito de um, desequilibra o outro. Tá? Então aquilo que estava desequilibrado fica mais desequilibrado ainda, aí vai aparecer mais pragas, mais agrotóxicos e assim essa cadeia continua. Então, aí fica doente o solo, né? Fica doente a planta, fica doente os animais, fica doente o homem. Então essa é uma cadeia. Então por isso que tudo começava aqui no solo. Então todo esse ciclo, né, é um ciclo nocivo e destruidor, que resulta, né, no que ela dizia que era o cadáver de solo. Você começa a lidar aqui, né, solo apenas um suporte, você começa a lidar com o cadáver do solo, com o solo morto. Né, essa forma de manejar, você está manejando um solo morto, um cadáver. E muitas vezes esse suporte é um suporte inadequado. Por quê? Porque a terra ela está compactada, ela está dura. Então, mesmo sendo um suporte, é um suporte inadequado, se você for pensar bem. E aí, esse solo cadáver, né, esse solo morto aí, é explorado até o máximo, né, até ele ser abandonado, né, ou deixado em pousio. O que muitas vezes a gente vê, né, que a gente vê casos, né, que, por exemplo, quando arrenda-se para cana, né, o arrendatário devolve a terra, né, para o dono, porque a gente vê casos, fala assim, olha, esse solo não dá mais. A gente vê muito casos disso. Então, o solo, ele realmente é morto, né? Ele realmente é morto. Então, na agroecologia, ao contrário de tudo isso, o solo é o grande protagonista da natureza. Então, a agroecologia, essa ciência, né, que estuda a lógica do local, da casa do local, é uma ciência que ela também procura aí, né, se ocupar com além da terra, né,
ela se ocupa também com o ser humano, porque ela trata, o ser humano é que vai lidar com essa terra. Né? Por quê? Porque terras sadias, planta sadia. Então, terras sadias geram plantas sadias. Plantas sadias geram homens sadios. Homens sadios, mentes sadias. E essas mentes sadias, somente mentes sadias, são capazes aí de trabalhar o espírito, né? De estar trabalhando, né? De estar evoluindo, melhorando o espírito. Por isso que você se ocupa com o ser humano, que o ser humano vai trabalhar a terra, e essa terra vai gerar todos esses benefícios para o próprio ser humano, né, se espiritualizar. Então, uma terra fraca não promove um homem espiritualizado. Isso, se vocês verem aí toda a obra da Primavera, ela fala isso. Né? Então, que bom, né, que nós temos essa opção da agroecologia, né, que vai trabalhar, né, o ser humano, vai trabalhar o espírito humano e todas as relações que ele vai ter aí com a natureza. Então, dentro sempre de uma visão holística, né, que a gente sempre vai procurar aí manter esse homem, né, que ele vai trabalhar, vai manejar um sistema como um todo. Então, o ser humano como mais um da cadeia, né, trabalhando a favor da vida, não contra a vida. Então, a gente sempre fala, né, avalie. Qual está indo contra a vida e qual está indo a favor da vida. Tá bom? Sem justificativas. Sem justificativa. Qual está indo a favor, qual está matando e qual está promovendo a vida. Então, como eu disse, né, não estou aqui falando se uma é ruim, outra é boa, se outra é certa ou outra é errada. Mostrei as facetas, cada um vai escolher o caminho que quer escolher. Né? E, como a gente disse, observar e ver, sentir qual promove a vida. Então, é isso. Eu agradeço, espero ter aí, né, ajudado a elucidar, né, a mostrar um caminho, a possibilidade de um caminho. Né? Agradeço aí, então veja aí na descrição, né, assista as outras aulas, veja aí as referências, né, e deixe seus comentários aí, procure aí fazer perguntas, né, quem acha que não, né, quais foram os equívocos disso daí, a gente está aqui aberto para estar conversando. Então, até as nossas próximas videoaulas, nós vamos ainda ter muitos assuntos, nós vamos falar ainda muito sobre isso, né, sobre a agroecologia, né, que essa beleza dessa ciência aí tem muita coisa boa para a gente estar falando, né, e não só falando teoricamente, nós vamos mostrar aí na prática tudo isso, tá bom? Então, um grande abraço a todos e até os nossos próximos encontros. Até lá!